Oi, gente, para você que não conhece, essa é a nossa casa, a nossa sede da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. E eu tô aqui para fazer um pedido especial, que vocês já sabem. Vocês que ajudam a manter essa sede, estamos aqui no intervalo de uma das nossas reuniões e eu aproveitei para fazer esse vídeo. Você que já se inscreveu no nosso canal, que conhece o nosso trabalho ou que já frequenta essa casa, nos ajude. A gente precisa da sua doação, da sua colaboração para seguir com esse trabalho. Essa é aqui a nossa casa querida, onde a gente recebe vocês e onde a gente desenvolve o trabalho da Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Contamos com vocês e uma boa palestra. E aí, lembrando de nossos orientadores, mentores, e aí eu vi uma menção a Leopoldo Machado, mentor do nosso grupo, de toda a nossa família, como diz, como eu digo sempre, nós que temos uma cultura bernardiana, né? Djalma brinca que eu fiz minha graduação com o Bernardo e minha pós-graduação com ele. E minha infância e juventude na Casa Joação Bezerra de Menezes. Eu sou egresso de Juventude Espírita. Está no meu DNA ter participado de Juventude Espírita. É algo que eu sou eternamente grato, porque isso me deu régua e compasso para tudo na minha vida, para todos os momentos de euforia e de tristeza, todos os meus momentos de dificuldade e de situação. Nunca perdi o norte, né, dos ensinamentos que os espíritos e o próprio educador Kardec, me tornei um educador, somos professores, né? Então, a doutrina espírita ela perpassa por um processo de educação, o método kardeciano que nos incita a duvidar e pesquisar. Eu digo sempre que um espírita é um curioso por essência, é um investigador por prática, é um pesquisador até por orientação divina. A questão do Evangelho no Lar é algo que me chama a atenção há alguns anos. Eu ainda na Juventude Espírita tive a honra de conviver com o professor Carlito Pinto Brito, dos espíritas das primeiras horas do movimento espírita baiano, grande espírita, e me lembro de ir na casa deles, frequentava, amigo da família, ele conduzia o Evangelho no Lar, ele sentado tranquilamente, num puff, um filho sentado numa almofada, outro numa cadeira, e de maneira muito natural o Evangelho no Lar se dava, de uma maneira muito gostosa, sem uma formalidade, sem uma questão litúrgica. Anos depois, já participando do programa Sintonia, a convite de Medrado, me lembro de uma senhora que mandou uma mensagem dizendo que, se queixando do marido, que o marido, sim, estava esperando meus convidados amados e queridos, casal querido, viu? Tamo junto, irmão. Você que é meu amigo. Quem está assistindo é que chegou um casal de amigos aqui no centro e ela é minha amiga e me apresentou o marido. Só que hoje eu sou brother, a broderagem entre mim e o marido dela, né? Então, assim, a questão do Evangelho no Lar me chamou a atenção de novo nessa participação no programa Sintonia, substituindo o Medrado, porque uma esposa reclamou que o marido pedia para ela demorar para fazer o Evangelho no Lar, porque ele estava chegando do baba. Eu já contei essa história aqui. E eu disse para ela, eu fiz assim, qual o problema? Eu vejo várias famílias, várias esposas ou vários maridos entrando em conflito, colocando em escolha ou estar com ele ou com ela e a prática espírita. E ele estava dizendo para ela, olha meu amor, me espere para fazer o Evangelho no Lar,
com você e com as crianças, eu estou chegando do baba atrasado. E ficou aquela polêmica. Por quê? Mas vai atrasar? E os espíritos que estão aqui conosco, contando com essa participação no Evangelho? E aí eu dei uma resposta para ela, de maneira muito leve, falando isso, e isso é um dos pontos do nosso bate-papo hoje sobre o culto do Evangelho no lar, entendendo e praticando, de maneira muito leve, de maneira muito suave, de maneira muito gostosa. Primeiro, Jesus no lar é vida para o lar. Quando a gente faz o estudo do Evangelho no lar, a gente está pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, uma visão espírita do dia a dia de Jesus, quando em convivência com diversas pessoas, com diversas personalidades, das diversas classes sociais, no seu tempo encarnado no planeta Terra, na região da Galileia, em Nazaré, que aí é uma outra história, né, a relação dos judeus com os nazarenos não eram considerados assim a elite do povo judeu, ao contrário. Aliás, existia uma disputa muito séria, que me lembra hoje um pouco a disputa entre Israel e judeus e árabes, é uma coisa muito louca isso, mas isso é um outro assunto. Então, Jesus no lar, e Jesus visitava a casa das pessoas. Jesus era o semeador, Jesus levava a boa nova, Jesus visitava a casa de pessoas que eram malquistas, que eram tratadas como marginais, eram ligados ao poder, mas ele os visitava, ele dividia a comida, ele jantava, ele ceava com aquelas pessoas, e ele interagia de maneira muito natural, porque é essa a proposta de levar a mensagem dele. E muita gente entra em conflito quando a gente tem a figura de Jesus e o que se construiu depois como cristianismo. Jesus não criou o cristianismo. Jesus teve a sua vida e obra repassada através da cultura oral, do canal de comunicação oral. Está vendo que as crianças estão subindo naturalmente. Estou entregando já para a espiritualidade para ajudar a gente nesse projeto aí de evangelização. Você que vai assistir no YouTube, nós estamos aqui para retomar a evangelização infantil e, quem sabe, a juventude espírita aqui no CEB, tá? Você que já trabalhou com juventude espírita, pode chegar com a gente para ajudar a gente nesse projeto. Então, assim, essa visita à casa das pessoas remonta a um encontro familiar, um encontro entre amigos. E é essa a proposta, é trazer a mensagem de Jesus, não o cristianismo, como eu falei, esse padrão, essa cultura religiosa que herda vícios, ranços, hábitos do decadente Império Romano e se torna um instrumento de poder, de controle de massas ao longo dos séculos, passando por absurdos, como a gente já viu, Inquisição, etc, etc, etc. Nós estamos falando de Jesus, da mensagem e do dia a dia de Jesus, que, eu digo sempre, Jesus não precisava orar, a vida de Jesus já era uma oração, já era uma prece. Então, não aguardes que o mundo leve a certeza do bem variável. A ideia do Evangelho de trazer uma luz, de trazer um benefício, como Joana cita aqui, de comunhão com o alto. É um momento em que o padrão vibratório nosso, da nossa casa, da nossa família, muda. Djalma tem um livro fantástico, Ensina-nos a Orar. E eu já toquei nesse assunto também em várias situações, em várias palestras, sobre a prece, sobre o poder da prece, a mudança do padrão vibratório quando a gente entra em prece. Essa semana eu estava visitando uma querida amiga no ambiente de trabalho dela, e a vida dela é muito corrida, demandas, né, como a maioria das mulheres que eu conheço,
ligada em 220 para resolver coisas, atender questões de filho, de marido. E ela disse assim, peraí, eu ouvi outro dia que eu tenho que parar, respirar e me alinhar. Se possível, fazer uma prece e dar uma desacelerada. Quem nunca fez isso? Eu já fiz. Uma vez, tem uma situação muito interessante, eu estava agoniado no meu escritório, e aí estava numa bad, como a gente fala, né? Porque todo mundo acha que espírita vive sempre luminoso e iluminado, né? Mas estava num perrengue daqueles profissionais. Aí eu vi uma voz assim, cadê sua prece, rapaz? Cadê sua fé? Vai, muda isso aí, faz uma prece. Eu fiz uma prece, foi engraçado. Do meio-dia para tarde a coisa mudou. Então, turma, quando a gente para e pergunta por que e para que o evangelho no lar, a gente tem que entender que no lar se caldeiam os espíritos em luta diária nas tarefas de reajustamento e sublimação. Bernardo, ele diz, não sei se ainda diz, né? Nunca mais a gente parou para conversar sobre isso, que casa de família era um monte de obsessor que reencarnou ou de gente com um monte de passivo para resolver que deram a chave de casa. Marido, filho, filha, às vezes bondrasto, boadrasta. Gente, existe toda uma relação, existe toda uma ligação que nos une, que nos liga através das diversas encarnações. Lembramos, vamos trazer aqui, vamos lembrar todo mundo o que somos. Somos espíritos que reencarnamos sucessivamente. Não somos Martinho só hoje, não somos Mireia só hoje. Nós temos um histórico de vidas que neste momento estamos Mireia, estamos Martinho, estamos Cátia. Nós estamos, ponto. Mas somos espíritos que vêm reencarnando, criando laços de afeição ou de desafeição ao longo das nossas encarnações. E quando a gente reencarna na família, choques de renovação espiritual criam lampejos de ódios, de dissensão ou de aumento de afinidade. Uma vez eu estava conversando com o Djalma sobre uma fala polêmica que eu ouvi de um determinado líder espírita sobre a reencarnação de gêmeos, né? Mãe e pai de gêmeos é um negócio, não é, minha amiga? Para a pessoa para ser pai e mãe de gêmeos, né? Eu digo assim, toda vez que eu vejo alguém se queixando, não, porque esse primeiro ano de meu filho, eu digo, tenha gêmeos ou gêmeas, é fácil. Então, assim, é nesse momento que a gente começa a entender e conviver com, às vezes, antipatias ou simpatias gratuitas. Nossa, são tão amados, não brigam, não discutem. Digo, gente, esses espíritos são espíritos, eu não vou dizer de escola, porque vão estar achando que eu estou fazendo propaganda de cerveja. São espíritos evoluídos. Né? Outro dia eu estava fazendo uma palestra no Centro Espírita, eu falar de espírito de escola, aí um confrade fez assim, eu sou de Brahma. Então vamos organizar aqui, né? Espíritos evoluídos. Mas na maioria das vezes, reencarnamos em famílias que às vezes, ou que na maioria das vezes, olhamos e digo assim, eu lhe sinto, minha amiga, mais minha irmã do que meu próprio irmão de sangue. E aí a gente pergunta, faz sempre duas perguntas que eu adoro fazer em minhas palestras, em minhas aulas e até no próprio Centro Espírita. O porquê e o para quê. Por que eu reencarnei? Porque existe um... Aí eu estou olhando para trás. Existe uma questão causal. E o para quê? Qual o meu objetivo? Qual o grande objetivo da reencarnação? Um só, gente. Evoluir. Você falou o quê? Evoluir. Não falamos igual. O que foi? Não, sintonia. Sintonia, estamos juntos. Como eu falei, aqui eu me sinto em casa. E evoluir, tem muita perfumaria. Não, porque eu reencarnei para resgatar meus débitos. Ah, é porque eu tenho uma cruz que carregar. Vamos trabalhar isso numa terapia, se precisar, inclusive, psicólogo, eu tenho umas para recomendar aí.
Mas, nós reencarnamos para evoluir. Ponto. Como nós vamos fazer isso? Não, a gente evolui pela dor ou pelo amor. Sim, e se na dor você se revoltar e piorar mais ainda? Como você se relaciona com a dor? A dor virou sofrimento? Você entrou num processo de retroalimentação desse sofrimento, de martírio, de autossabotagem? Se a gente reencarna para evoluir, a gente tecnicamente fala em reencarnar para o bem, para melhorar, para alcançar o que tem de melhor. Essa semana, Mireia e amigos, eu estava agoniado, né? Também, minhas agonias, aí sempre, óbvio, corro para o tal do Evangelho, vocês conhecem, né? O tal do Evangelho, nós estávamos falando dele. Aí saí de manhã, abri o Evangelho, aí estava lá, o homem no mundo. Para nós que viemos de juventude espírita, o bem-estar, o bom, morar bem, ter um carro bom, tinha um peso para muitos de nós, porque a gente acreditava que a gente tinha que viver para o espírito, como seres espirituais, e muita gente se perde nisso, porque nós reencarnamos, se estamos encarnados, é para conviver. E essa passagem, eu recomendo que todos peguem no Evangelho, o Homem do Mundo, fala justamente isso. Nós não esperamos que vocês sejam místicos ou aqueles eremitas que vão para o alto da montanha e fiquem lá. Isso é egoísmo. Meu irmão, o parangolé é você evoluir nesse nosso dia a dia, nesse mundo. E aí você pergunta... para que o Evangelho? Para isso também, para lhe fortalecer. Para dizer assim, meu irmão, você está nesse mundo, mas você deve buscar, claro, focar na sua vida, na sua encarnação para evoluir, mas saber que você precisa também botar o pão nosso de cada dia em casa. Eu tenho uma amiga minha que ela diz assim, tiozinho, você tem tudo que o Mastercard não compra. Aí eu digo para ela, mas menina, adoro o que o Mastercard compra também. Faz mal nenhum. Faz mal nenhum. Porque, claro que a gente deve buscar o ser. E é por isso que a gente fala do ter o que o Mastercard não compra. Mas o ser, na maioria das vezes, precisa que você tenha condições. Que você tenha condições de morar bem. Medrado tem uma passagem muito interessante, que ele estava com um carro velho, estava com um problema. Não sei se vocês já assistiram ele comentando isso. Aí era a véspera de um sorteio do consórcio do carro dele. Aí ele fez uma prece e fez assim, vocês podiam me ajudar para eu sortear, porque, repare, eu vou chegar bem, tranquilo, num carro novo, seguro, para fazer minhas palestras, minhas atividades de pintura mediúnica. Menino, não é que foi sorteado. Está lá, pedi, obtereis. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, movereis montanhas. O quanto nós nos achamos merecedores do melhor. O quanto nós entendemos que a nossa casa vai se tornar, em um ambiente de harmonia. O Evangelho no lar diz mais a harmonia nossa, pessoal, da nossa família, da nossa casa, do nosso ambiente familiar, as pessoas que nos relacionamos. O Evangelho no lar é ler as passagens dos 4 evangelhos canônicos, interpretado pelo viés espírita para nós, famílias espíritas ou não, mas partindo da premissa que a leitura do Evangelho no lar é algo feito por nós espíritas, ou por nós que temos uma demanda da espiritualidade, é em busca disso que nós nos preparamos, para que o lar se converta em um ambiente de harmonia. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Essa é uma frase de Joana, e que é muito interessante. É como se nós estivéssemos recebendo a visita de Jesus, sem necessariamente ter que ir na igreja. Como é que fala? Não é comer a hóstia, não. Eu nunca fui católico. Comungar.
comungar. Eu nunca fui católico, então eu tenho uma dificuldade. Eu acho que eu já nasci herege. Eu estudava numa escola católica, fui fazer a primeira comunhão, entalei com a hóstia, foi uma confusão, rapaz. Isso aí não... Acho que são ranços. Já fui padre em outras encarnações, então foi. Você está indo? Eu voltava, engasguei aqui. Foi cena, eu sendo eu. Né? Então, assim, você está fazendo uma comunhão com a mensagem de Jesus no seu dia a dia, no seu lar, na sua casa. E é muito interessante que eu toque aqui nesse assunto. Se você tem crianças no lar, se você tem jovens no lar, se você tem pessoas com diversas demandas, e você diz, meu filho não é espírita, ok. Mas se você fizer daquele momento um momento gostoso, um bate-papo gostoso, sobre temas que perpassem sobre, abrir o evangelho, não é assim que a gente faz? Abre o evangelho por sorteio. Tem gente que vai por sequência, ou vai por sorteio. Você pega aquele tema e, conversa. De forma, gente, isso aqui, eu espero que todos estejam vendo aí no YouTube a palavra harmonia. De forma harmoniosa. Tanto que eu coloco aqui, adaptado da passagem de Joana. Por quê? Porque pode-se usar o termo santificar. Como eu não gosto muito dessa expressão de santificação, eu prefiro usar o termo harmonização. É que nem quando a gente vai buscar diversas traduções, e tem lá, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu prefiro ir na raiz do grego original, que fala em caridade, porque a caridade é a historização do amor, é a prática do amor. Então eu enxergo, e aí recomendo a todos vocês, esse norte, harmonia. E como é que a gente consegue trazer harmonia num lar conturbado? Você chegou, foi você, Cátia, que estava aqui, abriu e falou, a gente chega virado nos 370, brigou com o chefe, brigou com um colega de trabalho, descobriu que aquele colega fez uma trairagem com a gente, sabe? Já está zangada com o marido, ou com o filho, com um problema, descobriu que aquela irmã da gente, você já chega daquele jeito. Como você vai fazer esse processo de reequilíbrio, de harmonização sua, né? Se alinhando, né? Respirando, aí entra algo muito importante. Primeiro, pelo menos uma vez por semana, reúna a sua família e, num encontro harmônico, converse sobre as questões do espíritas, através do culto do evangelho, para que a diretriz do Mestre Jesus seja eficiente, rota de amor e sabedoria em nossa casa. É trazer, pelo menos uma vez por semana, o hábito de estarem todos preparados. Nós já sabemos que toda quarta-feira, às 20 horas, nós vamos estar reunidos para a prática do Evangelho no lar. Mas me chamaram para um determinado reggae. Ou vou demorar na minha reunião de trabalho. O que é que a gente vai fazer, gente? Procurar pré-reservar esse horário. Mas é por causa dos espíritos que vão chegar naquele horário? Estão todos ali esperando a gente? Só porque 8 horas a espiritualidade vai estar toda ali com a gente. É por causa disso? Atenção, cuidado, muito cuidado. Eu vou trazer aqui 2 questões muito sérias, que muita gente às vezes se perde na questão do evangelho no lar. Não transforme o evangelho no lar numa reunião mediúnica. Tem gente que vai transformando o encontro do evangelho no lar numa reunião mediúnica. A gente lembra que o evangelho no lar, a proposta do evangelho no lar é, um encontro, um encontro da família. Para nós que até dividimos aquela casa e que, na maioria das vezes, queremos que aquela casa seja mais do que uma casa. Vocês sabem a diferença entre lar e casa. Quanto efetivamente a nossa casa é um lar? Então, o que é que a gente tem que ter cuidado? Primeiro,
que a casa não se torne um evangelho, ou perdão, uma reunião mediúnica, e que daqui a pouco vem um, vem outro, e que a gente se reúne, faz uma abertura e começa a estar todo mundo em comunicação. E o pior, começa a dar conselho, porque o meu guia, porque o meu mentor... Gente, a proposta não é essa. Muito cuidado. Eu quero ter um dia para fazer uma reunião mediúnica em minha casa. Como diz uma amiga minha, it's up to you, isso é com você. Isso é se você quiser. Agora, repare, são coisas diferentes. São responsabilidades diferentes. E eu vou além, vou usar um termo que eu uso muito. São propostas e propósitos diferentes. O Evangelho no Lar é a leitura do Evangelho entre minha família. Ponto. Se eu vou fazer uma limonada depois com um bolo de chocolate, outra coisa. Se eu convidei Martinho para ir lá, vou fazer um evangelho aqui em casa, vou chamar Martinho e vai fazer um sarapatel depois, é uma outra coisa. Não que eu goste tanto de sarapatel, essas comidas light assim. Aliás, se o velho professor Baraúna, ele nem chega perto de mim nessa... Porque ele falava, aquelas palestras dele falando de sarapatel, dessas comidas assim, enfim. Mas a proposta é de um encontro familiar. Convidei um amigo, convidei uma amiga para participar do Evangelho. Beleza. É uma outra proposta. Meu filho está namorando, está levando a namorada. Ótimo. Não é reunião mediúnica. Nós vamos ler o Evangelho, nós temos um modus operandi, nós temos uma metodologia que nós vamos falar aqui. Estudar o Evangelho, Jesus, mas aqui eu quero trazer uma outra coisa. Na questão do horário do culto do Evangelho no Lar, fiz questão de pegar essa passagem do Livro dos Médiuns. Lembra-se no texto de Allan Kardec, contido no capítulo 29, item 333 do Livro dos Médiuns. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo que seja pueril. Por que você está trazendo isso, Martinho? Para lembrar uma coisa, gente. Tempo e espaço está ligado à física newtoniana. Está ligado a nós, espíritos encarnados. Os espíritos desencarnados, quanto mais evoluídos, eles não estão sob o jugo da física newtoniana, da questão de tempo e espaço. Quem assistiu a minhas palestras anteriores sobre mediunidade, sobre obsessão e desobsessão, vai lembrar que eu já falei que a relação se dá por sintonia, por padrão vibratório, por afinidade. Então, o que é que vai acontecer? Chegou na hora, está todo mundo vibrando. Se existem espíritos que gostam, que têm o hábito de participar do nosso Evangelho no Lar, eles vão se ligar a nós por sintonia. Não é porque começou 8, 8h30. E aí eu vou trazer a resposta que eu dei para minha amiguinha lá no programa Sintonia, do nosso querido amigo Medrado. Amiga, por que não esperar? Por que não esperar meia hora para o seu marido? Já que a proposta do Evangelho no Lar é um encontro da família. Por que não esperar 1 hora? Eu já fiz Evangelho no Lar, 9h30 da noite, deitado na cama, sentado na cama. Você pode fazer também na mesa, você pode organizar, botar a água para ser fluidificada. Aliás, eu tenho uma passagem de água fluidificada muito engraçada, que eu estava na casa de uma pessoa e a pessoa tirou a tampa da garrafa. Eu fiz o que você tirou a tampa para fluidificar a água. Eu digo, tá. O fluido vai entrar porque está destampada. Isso me lembra uma outra passagem, eu conversando com um espírito amigo, ele falou, meu filho, essa ideia de morar em cima da cabeça um do outro é de vocês encarnados. Para a gente não tem parede não, viu? O que está acontecendo na casa de um, a gente vê na casa do outro. Qual é a grande parede? Qual é o grande bloqueio? Sintonia. Sintonia. Eu sintonizo, eu estou vibrando na sintonia daquela abençoada ou daquele abençoado. Lá não vou, né, amiguinha? Deixa lá com seu parangolé, estou fora, não quero nem saber de fulano. Não vou tocar o nome de fulano não, porque vai trazer a energia dele aqui. Não quero.
Assim é. Assim é. Então, esperar meia hora. Eu fiz questão de trazer o livro dos médiuns aqui, E aqui nós estamos falando de manifestações espíritas, capítulo 29, das reuniões das sociedades espíritas. Aqui existe uma justificativa, porque existe uma prática mediúnica, existe todo um processo. Mas o Evangelho no Lar, lembra que eu falei que a proposta é outra? E ainda assim ele comenta. Aqui acrescentamos, todavia, que se bem os espíritos prefiram a regularidade, os que creem verdadeiramente se superior não se mostram meticulosos a esse extremo. Exigência por pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade. E eu vejo muito isso na casa espírita. Eu vejo muita gente rigorosa no movimento espírita, excessivamente rigorosa. Gente, vamos aliviar. Uma coisa é disciplina, outra coisa é rigor excessivo. Aí são ranços de vidas passadas, né? Um monte de padre, de freira, né? Um monte de general reencarnado. Você sabia que do Império Romano, quando final do Império Romano, muito imperador, muito general era deposto, ou era morto pelo Gáudio, ou era entregue para ele um prêmio. Não, um prêmio, o que te fala, né? Benevolência, como a gente fala, um atenuante de pena. Em vez de você morrer, você vai ser bispo na região de tal coisa. Bispado era comandar para o Império Romano ou para a igreja, que se via como instrumento de controle de massas, aquele grupo de pessoas. Veja que louco, veja que situação muito interessante. Então, é muito importante que a gente entenda que esse é coisa de espírito inferior. O que é que um espírito evoluído, caridoso faz? Entendeu que existe um propósito maior, vamos flexibilizar. Já que vivemos na era do total flex, vamos flexibilizar. E existe um motivo que justifique a exceção. Aí eu me lembro do saudoso jurista baiano, filho de um espírita, ligado ao movimento espírita Vitória da Conquista, o professor Saul Quadros, que dizia que a exceção é a falência da lei. E eu digo que na área de gestão que a exceção é a falência da regra. Mas o bom senso, principalmente familiar ou de um líder espírita, vai abrir exceções, porque qual é a máxima da doutrina espírita, meus amigos? Fora. Essa é a nossa proposta. Caridade, gentileza. E o Evangelho no Lar, nós estamos fazendo caridade para quem? Para nós mesmos, para a nossa família, para a nossa casa, para o bem-estar da nossa família, para um sono tranquilo, para uma sintonia com os amigos espirituais que chegam até nós, porque ao fazermos o Evangelho, ao mudarmos o nosso padrão vibratório, ao entrarmos em prece, ao lermos as diversas passagens do Mestre Jesus. E aí eu vou trazer uma questão muito interessante. Na maioria das vezes, e está lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, na pergunta, se eu não me engano, 460, quando Kardec pergunta, os espíritos interferem na nossa vida? A resposta é clássica, muito mais do que imagineis. Então, principalmente quando estamos no Evangelho do Lar e sintonizamos, mudamos o nosso padrão vibratório, recebemos de forma intuitiva ideias, noções que nos conduzem para o bom caminho, para a nossa harmonia familiar. Ah, Martinho, mas você disse que o Evangelho no Lar não é uma reunião mediúnica. E não é. Mas isso não impede que nós, que naturalmente somos médiuns, dentro do processo do Evangelho no Lar, entremos em sintonia e recebamos mensagens tranquilizadoras, harmoniosas, que nos indiquem bons caminhos no nosso dia a dia, sem que necessariamente... Imagina lá em casa, porque uma família, lá em casa é uma coisa mais sem imaginação do mundo. Todo mundo é médium, ativo, praticante.
Então repare, se todo mundo for receber um mentor, um guia, um obsessor, virou mediúnica. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, voltando a essa questão, qual é a proposta do horário do culto do Evangelho no Lar? O melhor horário para todos. Ah, isso quer dizer que a gente vai fazer uma quinta-feira, vai fazer 10 da noite? Não. É que a gente tem que entender que, por questões excepcionais, nós vamos, como eu disse o conselho para minha amiguinha lá na rádio, espere seu marido, espere sua esposa, espere seu filho. Se ele está ligando, manhã, quero participar do Evangelho. Gente, manhã, quero participar do Evangelho, é show de bola. Isso é sensacional. É querer estar junto com a família. É querer estar junto com o pai e mãe naquele momento. É dizer assim, pô, eu tenho curiosidade, minha mãe. Tem até aconteceu um negócio essa semana que eu quero trazer para o Evangelho no Lar. Gente, isso é um sinal claro de que estamos no bom caminho. Então, eu vou pegar aqui um apelido que um tal Hipólito Leon Denis Arrivelho tinha. O bom senso encarnado. É o tal do bom senso em prol da harmonia e do bem-estar da nossa família, nessa prática do Evangelho no Lar. Aqui, roteiro sugerido, pronto. Tratando-se de uma prática no recesso do lar, o culto do Evangelho no Lar não tem normas rígidas, adaptando-se às diversas peculiaridades de cada família. Ou seja, vou usar um termo bem atual, ele pode ser customizado. Podemos trabalhar ele da maneira que a gente ache mais adequado ao nosso hábito familiar. Mas o padrão é prece inicial, leituras, tem gente que trabalha com um livro antes, para ler o Evangelho, tipo Jesus no Lar, tem outros, Mão de Luz, tem diversos os pequenos, o próprio, aquele pequenininho, esse mesmo aí, de Pastorino, não é isso? Exatamente. Tem gente que faz isso, aí depois abre o livro, depois faz a prece inicial, aí depois abre o Evangelho, e aí vem um grande risco. Já deu risada, né, amiguinha? O bate-papo. Ah, mas o bate-papo pode virar DR. Você lembra que terça-feira virou DR? Já a sintonia não é das melhores, né, mãe? Aí o cara fala, ah, meu Deus do céu, cuidado com DR, gente, no Evangelho no Lar, né? Tem um monte de gente dando risada aqui, porque é o famoso quem nunca, né? Tá todo mundo lembrando. Gente, eu comi pipoca aqui, tem rede de pipoca no dente, se vocês estiverem aí, dê um perdoe, porque eu tenho filha pequena, me deram pipoca, eu acho, né? Bom, então assim, cuidado com o tal da DR, cuidado com isso aqui, ó, comentários e diálogos. Gente, qual é a proposta do Evangelho no Lar? Trazer o que para o lar? Harmonia. E não é a harmonia do samba, né, Xande, não. É a harmonia mesmo. É paz, é equilíbrio, é tranquilidade. São sorrisos leves, é a brisa boa da manhã ensolarada que traz o cheiro de lavanda dos campos primaveris e faz com que a nossa casa fique com cheiro bom. É aquele cheiro bom de incenso que a gente está entrando no nosso andar, salta do elevador e já sente aquele cheiro bom de incenso. Ah, Martinho, incenso é coisa de macumbeiro, de místico. Eu digo, e esse comentário é de gente ignorante, porque não tem nada a ver. Ora, como você vai arrumar a sua casa para o Evangelho no Lar? Já está lá no slide anterior, você vai customizar, você vai criar o seu modelo desde que seja gostoso. Se você vai pegar, vai tirar todas as cadeiras da sala e botar os puffs, e vai sentar seu filho, sua filha, tem sobrinho meu, tem sobrinha minha, que às vezes quer tirar dúvida, que quer ir lá, meu tio, eu quero participar, eu quero conversar. Vamos fazer um ambiente gostoso para troca de ideia, comentários, diálogos. Não é discussão, meu povo. Não é fight. Não é briga.
São diálogos, são contra-argumentações, é uma troca de argumento à luz da interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a proposta da gente. É que a gente estude e discuta com a visão, pois não? Um momento de autoanálise. Repare, veja você. Desde que a autoanálise, doutora, não gere de autorreflexão e de troca, mas uma troca equilibrada. Eu digo sempre que a última coisa que é o momento de apontar o dedo um para o outro. Em família rola isso, turma? Né? Né, mãe? Por quê? Porque é normal. Por quê, meus lindos? Espera aí, deixa eu pegar aqui. Fazer que nem eu faço com minhas aulas. Parará, parará. No lar se caldeiam os espíritos em luta diária, nas tarefas de reajustamento e sublimação. Eu quero que vocês me apontem alguém aqui nesta sala que seja perfeito, que não tenha defeito. Estou falando encarnado, lindinha. Apontar para Jesus foi sensacional, Mireia, querida. Encarnado, sentadinho, encarnado na cadeira. Até porque você está sentado na cadeira, mesmo desencarnado, não é perfeito. Né? Então, o que é que a gente tem que entender? Que não é hora de fight, é hora, de renovação espiritual, evitando choques, sabe? Família harmônica. Gente, peraí, volta aqui, trazer meu coligado aqui, Jesus. E todo o seu movimento que foi de renovação. Jesus trouxe a boa nova, a renovação, a ressignificação da nossa encarnação, dos nossos modus operandi. Eu estava vendo, eu sempre estou atento às questões de relação com os filhos, né? De educação com os filhos. Eu tenho filhas pequenas, 9 para 10 anos, e aí eu paro para pensar que daqui a 2, 3 anos vira adolescência, ou para muitos, aborrecentes. Eu já tenho que me preparar, porque é uma geração que já questiona a gente desde muito cedo, sabe? Outro dia eu estava no telefone, essa é boa, aí me aborreci com um colega de trabalho, aí desliguei o telefone praguejando, né? Aí vem uma das minhas filhas gêmeas e diz assim, papai, aí já foi fazendo assim, papai, vamos respirar, vamos mudar essa energia, como você me ensina, como ela fala, como você me ensina, como você fala para mim, vamos sair dessa sintonia, assim, Mireia, 9 anos de idade. Aí eu parei, duas coisas, uma boa, tá aprendendo o que papai tá falando, e segundo, já vem me dar devolutiva. Papai, palavrinha mágica, coerência da sua fala com a sua atitude. Essa história de faço o que eu faço, mas não, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não rola mais, papai. Até eu que trabalho desenvolvendo equipes de alta performance, lideranças, a gente sabe que a liderança pelo exemplo é tudo. É o que eu falo desse jovem aqui, que liderou pelo exemplo, mas que às vezes chamou na chincha, chamou a atenção. É como a gente viu, minha primeira palestra aqui, a proposta de Paulo e Estevão, daquele livro, a transformação de Saulo em Paulo. Esse é o X da questão. O que a mensagem, o que a presença de Jesus em nosso lar vai fazer com a gente, de fato, caia de joelho como Saulo e levante como Paulo. Porque a gente às vezes não está perseguindo Jesus, às vezes não,
A gente está perseguindo a nossa sabotagem de uma encarnação, que é uma premiação divina. Para que reencarnamos, se não para evoluir, senão para não nos tornarmos melhores como seres humanos, como espíritos que temos... Gente, nós ainda estamos na base da pirâmide. Me desculpe quem já acha que o planeta Terra já é um planeta de regeneração. Ainda estamos em prova e expiação e estamos patinando aqui, estamos repetindo o ano, viu? Tá? Mas... de fato, está melhor do que há 2000 anos atrás. Mas a caminhada ainda é longa. Longuíssima. Então, é importante que a gente comece a trabalhar isso no nosso lar. De forma generosa, de forma gentil. E a gentileza passa nessa questão desse momento de diálogo, de troca. É fundamental que a gente enxergue isso. E aí depois nós vamos para a parte complementar. Aqui a gente traz a prece inicial. De novo, gente, aqui são citações. Deve ser formulada por um dos presentes, solicitando a bênção divina para o culto. Se não precisa ser muito demorada. Isso é uma coisa que eu quero dizer para vocês. Principalmente você que tem filho jovem em casa ou criança. Evangelho no lar, lembra que evangelho no lar não é reunião mediúnica, também não é palestra. O líder da família se arvora de palestrante. E aí ele aproveita para também passar recado para Deus, o mundo, Bob Marley e o Papa, né? E aí às vezes ele fica 1 hora e meia de evangelho no lar. A proposta não é essa. De novo, customize como quiser. Mas o meu evangelho no lar, ele deve ser mais assertivo. Não seja cansativo, que seja gostoso, que seja prazeroso. E a prece deve começar, depois as leituras. Adota-se o estudo em sequência de alguns livros. Um dos livros deve ser o Evangelho no Lar, segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A menos que haja no lar pessoas adultas que se opõem à caracterização do culto como espírita. Espera aí, Martinho, você está falando do Evangelho no lar e não é uma prática espírita? Sim. Mas você está dizendo que pode ser lido porque não é espírita? O Evangelho no lar, ponto. Nós, como eu falei no início, nós que somos espíritas, temos essa prática. Então, nós vamos conduzir. Mas isso impede que outras pessoas implantem na sua casa um evangelho não espírita no lar? Não, isso vai fazer ruim? Essa é uma das minhas. Que as professoras apelidaram de furacão e trovoadas, né? As duas figuras. Enfim, neste caso, o livro pode ser substituído pelo Novo Testamento ou outras obras. E aqui eu quero trazer uma questão muito importante. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a interpretação do Velho Testamento, da Torá judaica, sim ou não? Não. Os 4 evangélicos canônicos, eles são o quê? Nós somos novotestamentistas. O espírita, por si só, no livro que traz a estrutura religiosa, e aí vai uma grande confusão, porque o espiritismo, a proposta dele não nasce para ser uma religião, mas ele toma um viés toma um viés religioso, doutrinário, neste livro. Veja que nem o céu e o inferno, porque o céu e o inferno tem como subtítulo a justiça divina sobre novo prisma. Mas já é um preâmbulo, já é já existe uma conversa entre esses 2 livros que perpassam por uma análise do cristianismo em que Kardec, no tempo que Kardec estava reencarnado. Já fiz palestra aqui sobre o espiritismo pós a desencarnação de Kardec. Tá. Não vou falar nada, porque fica parecendo que eu estou indicando o tema para cá. Mas é muito interessante, e se precisar, eu tenho essa palestra pronta. Né? Não, só se precisar, só se quiserem, mandarem. Porque muita gente pergunta, o que aconteceu com o espiritismo depois que Kardec desencarnou? Muita gente não sabe. Eu estudei.
É aconselhável trechos não muito longos. Reparem, nós estamos batendo aqui, eu estou citando Lauro de Carvalho no seu livro O Culto do Evangelho em Família, de não ser algo cansativo. Não pode ser algo cansativo, gente. Cada vez mais é importante que tem que ser algo gostoso, que traga ludicidade, que traga interação, que traga leveza dentro de casa. Porque se a proposta é unir a família, eu vou unir a família com coisa chata? Não. Repare, você tem metade da família é Bahia, outra metade é Vitória. Você vai botar um Bavi? Vai jogar harmonia na família? Não. Né? Então você tem que procurar temas que sejam leves e conduzir de maneira assertiva. Comentários após cada leitura ou ao fim de todas elas, o dirigente do culto ou a pessoa por ele designada deve proceder a um comentário do texto. Geralmente esse comentário tem duas partes. Na primeira parte, procura-se clarear, interpretar o pensamento do autor. Na segunda, a transposição do ensino para a realidade da vida prática com o estudo aplicado. Aí é que vem o parangolé. Ah, tá vendo aí, ó? Mas você fez isso assim, aí começa o tal do apontar o dedo. Cuidado, muito cuidado, quando isso for conduzido em família, para não gerar desacordo, conflito. Não permita o conflito. O conflito familiar é a porta aberta para os obsessores. Eu acho engraçado que a gente fala assim, não, porque os amiguinhos obsessores não têm esse perfil. Entendeu? E existe uma relação aí que não é positiva entre obsessor e obsidiado, e já toquei nesse assunto aqui em outras palestras. O que a gente não pode é entrar nessa sintonia, que essa sintonia é o quê? De ódio, de rancor, estacionamento em um foco traumático de outras encarnações. A famosa ADR, porque você lembra que sábado no jantar, na casa de minha amiga Luísa e meu amigo João, você fez isso. Meu, quarta-feira, evangelho no lar, você está lembrando de uma confusão no sábado? Olha o que saiu no evangelho. Os espíritos estão mandando um recado para você. Quer dizer, o espírito está coligado com você e não comigo. Me lembra um jogo. Minhas filhas, está certo, se adaptando à casa espírita. Agora, olha como desce bonitinho a escada. Eu me lembro de um jogador de futebol que toda vez que ele ia bater uma falta, ele beijava a bola e fazia uma prece. Aí ele bateu uma falta, aí o goleiro do outro time foi e defendeu. Aí o goleiro falou uma das coisas que eu achei mais fantástica. A igreja que ele frequenta é a mesma minha, o Deus dele é o Deus meu. Hoje foi o dia então de Deus me ajudar. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa situação, tá? Diálogos. Talvez a parte mais difícil, como eu já disse, valiosa do culto, é não cair em frivolidade, desleixo, não em contundências. E aqui, ó, havendo crianças, os comentários não devem ignorá-las, quanto ao grau de entendimento, nem cingirem-se apenas elas. Quantas vezes você está conversando com sua esposa, com seu marido, e as crianças falam assim, eu estou entendendo, né? Você está falando de fulano. Né, filha? Pensa que não está ouvindo, e essa geração é muito engraçado, porque esse negócio de estudar inglês... Está falando, não é aquela pessoa. Exatamente. E você tenta falar inglês, que acha que já fala inglês também, já interpreta. Gente, não subestime. Eu não acredito nessa de criança cristal, índigo, blue, santista, não acredito nesse negócio não. São espíritos que de fato estão reencarnando e trazem na sua mnemônica palingenésica, ou seja, nas suas memórias de vidas passadas, um arcabouço de conhecimentos. Não vamos subestimar. Então, muito cuidado com isso aqui. Inserir as crianças de maneira positiva, de maneira gostosa. Né? Foi muito legal hoje, Miré, quando eu perguntei, vocês querem vir para o centro ou ficar na casa de vovó? Não, quero ir com você, papai. Naturalmente, não fosse ninguém. Já pensou quando tiver evangelização infantil aqui? Vocês que estão aí no YouTube, estamos fazendo um movimento aqui para ampliar. Você que também é pai espírita, mãe espírita, já pensou trazer aqui seus filhos? Vai
ter aqui, vai ser sensacional. O SEB já é sensacional, então, trazer suas crianças aqui, sábado de tarde. Parte complementar, atos acessórios do culto, que embora possam ocorrer, não se deve agasalhar a impressão de que ele foi menos completo se não ocorrerem. Fluidificação da água, preces especiais para as pessoas ausentes, músicas através de aparelhos de som ou cantados a viva voz. Poxa, como era o nome daquela Café, né? Aquela senhora Estelinha Café, Terezinha Café. Pô, ela foi amiga de infância de meu pai. A gente acabava as reuniões mediúnicas lá no Telma, ou ainda no Grupo Espírita Samaritano, com ela cantando, ela tinha uma voz lindíssima. Gente, de novo, você vai customizar, desde que seja bom, gostoso, harmônico, tá? Breve exercício de meditação é bom, né, minha amiga Itana? Respirar, alinhar os chakras, né? Terminar o processo harmônico. Prece final. Encerramento, pode-se, convém que seja proferida por mais de uma pessoa, tanto para facilitar a boa ligação com o plano superior, como para exercitar os diversos membros da família. Vou pedir para uma das minhas filhas fechar o evangelho fazendo uma prece. Ela vai fazer do jeito dela. É muito engraçado que eu tenho um hábito de botar minhas filhas para dormir. A gente bota uma música, né, filhas? Quais são as músicas que vocês mais gostam? Claire de Lune, Bizet, Noturno, e tem aquela Valsa das Flores, né? Mas a Valsa das Flores é muito agitada. Elas me pedem músicas que não tenham voz. Aí a gente reza, e agora, depois que elas rezam, elas começam a conversar. Pedir coisas para Papai do Céu. Isso é muito legal. Se elas estão participando do Evangelho no Lar, eu não vou terceirizar para elas fazerem o evangelho. Elas vão fazer a prece do jeito dela, gente. Não cobrem de seus filhos que sejam Divaldo Franco da vida, que sejam um orador maravilhoso. Eles vão fazer a prece do jeito deles, mas eles estão, inseridos num contexto harmônico. Harmonia. Confusão a gente já tem no nosso dia a dia, gente. No trabalho, no colégio, na graduação, na pós-graduação, no colégio, tudo. Abraçar os amigos, acolher os amigos, né? Esse é o momento, acolher a família, harmonia. Considerações finais. Vamos pensar o que a gente aprendeu. O Evangelho no Lar é um encontro familiar, é um bate-papo familiar. Eu estou saindo do enquadramento da câmera, tá tudo bem? Tá tudo jóia? Meu diretor aqui de imagem está me orientando aqui. É um encontro familiar, deve ser um bate-papo leve. Existe um modelo, existe apenas uma orientação, mas a gente vai gourmetizar, a gente vai customizar. A gente vai trabalhar pela harmonia. Deve ser uma reunião mediúnica. Quer montar uma reunião mediúnica em sua casa? É um problema seu. Só que a gente lembra que o Evangelho no Lar, como somos espíritas, mesmo que não o sejamos, estamos ainda sob influência da espiritualidade maior ou do tipo de espírito que você gosta de sintonizar, meu colega. É que nem música, você vai ouvir a música que você gosta, você vai assistir o programa que você gosta. Você vai para o estádio de futebol que você gosta. Então, Bernardo falava enquanto encarnado, uma frase muito engraçada. Atrás do trio elétrico vai até quem já morreu. E uma outra que ele sempre falava, que eu acho ótimo até hoje. Dize-me quem és, que eu te direi com que andas. Não dize-me com que andas que eu te direi com que és, não. Dize-me quem é você e eu vou te dizer com quem você está sintonizando, com quem você está vibrando, com quem você está atraindo, quem você quer dentro do seu lar, quem você quer dentro da sua casa. Essa é uma pergunta. Você vai convidar pessoas que não são seus amigos para frequentar a sua casa? Eu tenho um casal de amigos aqui que eu quero frequentando a minha casa. Minha irmã Mireia e tantos outros queridos aqui que eu quero frequentando a minha casa. Mas tem um monte de gente que eu não quero.
que até já quis um dia, mas não quero mais. Por quê? Porque eu estou em processo de evolução. E isso é pecado? Eu estou sendo descaridoso? Não, eu estou sendo caridoso com a pessoa mais importante da minha vida. Eu. Está lá, ama o próximo como? Se você não for apaixonado por você, meu irmão, você está desarrumado. Então, é neste momento que você vai harmonizar a sua casa. É nesse momento que você vai fazer isso de forma gostosa, lúdica, criando esse roteirinho, esse modelinho. Tá aqui a palestra, está aqui no computador, está salvo aí, se quiser repassar para alguém. Tem esse padrão, tem essa orientação. E lembrando que a proposta é essa aqui, ó. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Jesus. Evangelho de Mateus. Com quem você quer sintonizar? Com quem você quer trazer para o Evangelho no lar em sua casa? É sobre isso. Com Jesus, oremos. Tchau, gente. Até a próxima palestra.